Olá, como vai? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, e que o Espírito Santo de Deus possa neste momento ministrar ao seu coração, encher o teu coração de alegria, de paz e trazer cativos a Ele os seus pensamentos, as suas emoções. Nesse dia a gente vai meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Mateus 18, e nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. Um tema que é muito comentado, muito falado, mas nem sempre ele é de fato exercitado em nossas vidas. Porque não é fácil, não é uma decisão fácil de ser tomada, principalmente nas circunstâncias em que nós temos razão, né? Então, esse texto que a gente vai ler aqui, talvez seja um dos mais conhecidos na palavra quando o assunto é perdão. Então, muitos já devem ter pelo menos ouvido falar, né? O que nós vamos ler aqui. Então, vamos lá em Mateus 18, nós vamos ler o 21 e o 22. E diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7. Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é um número muito grande. 70 vezes 7. É muito perdão, não é? Eu sei que a maioria de nós não tem facilidade para perdoar. Porque muitas vezes, ao longo da nossa vida, todos nós somos feridos. Todos, sem exceção. Cada um tem uma forma de lidar com as feridas. Para algumas pessoas dói mais e para outras dói menos. Umas sabem lidar melhor que as outras, umas guardam, outras não. Tem aquelas pessoas que explodem e conseguem colocar para fora. Mas todos nós temos feridas, algumas da infância, e cada dia a gente acaba sendo machucado de alguma forma. Coisas às vezes passam desapercebido, mas outras ficam muito tempo guardadas dentro de nós. E isso nos gera raiz de amargura. Uma coisa que nos impede de chegar à eternidade que o Senhor tem preparado para nós. Então, o que eu quero deixar como reflexão hoje para nós: o perdão é uma decisão. O perdão não é um sentimento, o perdão não é uma emoção. Ele é uma decisão que nós precisamos tomar. É uma decisão que está aqui na palavra do Senhor. Assim como vários outros momentos da palavra, a gente vê o Senhor falando sobre o perdão. A gente não consegue, no céu não vai ter o lado A, o lado B. Eu não quero ficar naquele canto ali no céu, porque a Mariazinha tá ali e eu não gosto dela. Ela me machucou quando eu tava lá embaixo na terra. Ah, não, eu quero ficar naquele canto lá, porque o João não vai estar naquele. Não vai existir isso. É um céu, é uma igreja, é um corpo. Então, meus irmãos, nós precisamos consertar nossas diferenças. Vamos aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo e vamos trazer à existência, trazer à nossa memória aquelas situações que nós precisamos de consertar. Sabe, houve um tempo na minha vida que eu precisei decidir perdoar. Eu comentei anteriormente, quando nós falamos sobre o amor, que hoje, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, eu tenho um relacionamento abençoado, um casamento abençoado, mas não foi sempre assim. Houve um momento da minha vida conjugal que o meu esposo teve um outro relacionamento paralelo, e isso durou anos. E foi um período muito difícil. Eu era muito imatura e eu estava grávida quando eu descobri, e não foi fácil lidar com aquilo. Principalmente porque eu agi de uma forma como a maioria de nós age quando nós estamos feridos. A gente
pega aquela dor pra gente, fica coitadinho de mim, e aí a gente não deixa, às vezes, o processo acontecer. E eu precisei decidir perdoar. Eu precisei perdoar o meu esposo, eu precisei perdoar as pessoas que me machucaram por apoiar aquela situação, pessoas que sempre foram muito especiais para mim e que naquele momento eu gostaria que estivessem do meu lado. E elas não se posicionaram do meu lado, mas elas compactuaram com o erro dele naquele momento. Então eu precisei perdoar. Quando todo esse processo foi passando, Deus foi ministrando no meu coração a cada pessoa que eu precisava perdoar, a cada pessoa que eu precisei pedir perdão, mesmo que eu não tivesse feito nada. Porque quando tudo isso aconteceu comigo, eu fui criando barreiras. Eu peguei o meu filho naquele momento ali, eu coloquei ele dentro de uma bolha e eu não deixava essas pessoas chegarem perto dele como uma forma de proteção. E com esse comportamento que eu tive, eu afastei as pessoas do convívio. Pessoas especiais, eu afastei do convívio dele. E depois, eu precisei pedir perdão. E aí eu questionei ao Senhor. Na época, eu falei assim, Senhor, como que eu vou pedir perdão se eu fui agredida, se eu fui humilhada? E aí Deus me fez ver que o perdão é o que a palavra diz. Perdão é uma perda grande. Perdão é um aumentativo de perda. O perdão é nós ficarmos no prejuízo aqui, mas lá a gente tem uma recompensa sobrenatural. O perdão é a gente se humilhar, sim, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. E a gente não tem que pedir perdão com esse intuito. A gente tem que pedir perdão porque é o correto. Nós temos que perdoar. Sabe por quê? Quando eu não perdoo meu irmão, muitas vezes a pessoa, em algumas situações, ela não sabe nem que ela me machucou. Então a vida dela continua seguindo e a minha fica presa. Aquela raiz vai crescendo no meu coração e aí vai gerando amargura, vai gerando dor. E eu não consigo olhar para as pessoas com amor. Eu não consigo olhar para as circunstâncias com leveza. Eu começo a ver tudo ruim, tudo errado, tudo pesado. Eu começo a ver defeito em tudo. E muitas vezes por que eu tô assim? Por que eu tô amargo? Por que eu não tô conseguindo ser feliz? Eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho uma família boa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu não consigo ser feliz. Sonda o seu coração. Se muitas vezes não tem um machucadinho lá dentro, que tá lá ainda, aquela ferida que não cicatrizou. Sabe? Eu precisei perdoar. Houve um momento que eu encontrei com uma mulher que tentou destruir o meu casamento. E eu precisei perdoar essa mulher. E eu consegui, pela misericórdia do Senhor, conversar com ela. Eu consegui liberar o perdão, eu consegui dar um abraço nela. Claro que a gente, não tem situações que você não tem como viver com um relacionamento de amizade. Mas eu consegui tirar aquilo do meu coração. Porque em um dado momento eu orava e eu achava que eu tinha perdoado. Até o momento em que eu precisei conviver por um período com aquela pessoa. Numa situação que aconteceu na família. E eu falei, e agora? E aí eu descobri naquele momento que eu não tinha perdoado. Porque o perdão é um processo, sabe? A gente fala, muitas vezes eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu não quero perdoar. A minha razão, a minha mágoa não quer, mas eu decido perdoar. Então me fortalece. Faz com que esse perdão aconteça dentro de mim. Eu preciso ser livre disso. E este processo, meus irmãos, é uma coisa que tem que acontecer diariamente na sua vida, na nossa vida. Nós precisamos liberar. A gente não tem que ficar preso, porque somos nós que ficamos presos quando a gente não perdoa. Como eu disse, a pessoa que às vezes está aqui agarrada, está seguindo a vida, normal. E nós estamos ali. Um exemplo claro de perdão pra gente, de como tem que ser, é uma ferida. A gente cai, rala, e aí cria aquela casca. Eu tenho, aqui, dá pra ver.
Essa cicatriz aqui, ó, foi uma queimadura de ferro de passar que eu fiz. Eu devia ter uns 10, 12 anos. Toda vez que eu olho pra ela, eu lembro como ela foi feita. Lembro exatamente como é que aconteceu. Mas eu aperto aqui, eu não sinto nada. Não sinto nada. Tá aqui a marca. Não tem dor. Ela cicatrizou, secou. Foi difícil, foi. Eu precisei de colocar uma atadura na época por conta do lugar. Deu bolha, doeu. Precisamos fazer um monte. Minha mãe colocou um monte de remédio, né? Eu não lembro o que ela colocou, mas tratou, curou. Hoje eu olho pra cicatriz, eu lembro exatamente como foi, mas não tem dor. E isso é o perdão. É você liberar a pessoa e você não sentir dor. Hoje, eu confesso para os irmãos que o meu relacionamento conjugal é infinitamente melhor do que antes, porque a gente amadurece quando a gente perdoa. É uma situação de racionalidade, não é aquela coisa doentia. Muitas vezes, nós estamos presos a pessoas, a situações, por conta de falta de perdão. Às vezes, a vida da gente não flui por falta de perdão. Sabe? Deixa Deus trabalhar no seu coração. Ora, coloque sua vida diante dele e fala: meu Deus, Deus sabe, o seu coração tá aí agora, queimando por causa de pessoas. Talvez mães, pais, filhos, amigos, tantas pessoas nos ferem no decorrer da vida da gente. Libera. Um pai que foi ausente, um pai que muitas vezes não soube dar o que você esperava dele, uma mãe que muitas vezes não foi presente, que não soube te amar da forma como você queria ser amada. Às vezes a gente cria tanta expectativa nas pessoas e a gente se frustra por causa disso. Nós temos que entender que as pessoas nunca vão suprir as nossas expectativas como nós queremos. O único que não nos decepciona nunca é Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele morreu para nos perdoar. Foi para nos dar o direito de perdão que ele se sacrificou naquela cruz. O sacrifício já foi feito. Nós só precisamos decidir. O sangue de Jesus foi vertido na cruz para que hoje eu e você pudéssemos dizer: eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu quero seguir a minha vida, eu quero que no dia do juízo final, quando nós chegarmos diante de Deus, Ele vai falar: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos preparei. Sabe, é muito sério. Libere perdão para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus colegas, para qualquer pessoa que tenha te ferido. É a melhor perda da nossa vida, o perdão. Ele é a melhor coisa, é libertador, sabe? É uma paz, é um peso que sai de dentro da gente. Muitas vezes essa angústia que a gente sente e não sabe por quê. Um peso, uma coisa ruim que parece que puxa a gente para baixo. Pode ser falta de perdão. Peça a Deus. Senhor, leia o Salmo 139, que diz: sonda-me. Peça a Deus para sondar o seu coração e trazer à memória. Sabe, aquele que você precisa perdoar, aquele que você precisa pedir perdão. Porque também não é fácil pedir. Quando a gente erra, beleza, eu fiz errado. Mas vai haver circunstâncias que você vai precisar pedir perdão com quem errou com você. Sabe por quê? Você muitas vezes gerou uma situação naquilo ali e às vezes a pessoa... Já aconteceu isso comigo. De me magoar com uma pessoa que não sabia que tinha me magoado. E eu precisei pedir perdão. Então, isso é uma coisa séria e muito importante no reino espiritual. Libere
Aproveite o momento de confinamento, um momento em que estamos mais fechadinhos no nosso ninho, e peça a Deus para trazer a sua memória. Perdoa essa pessoa que precisa seguir a vida, porque você também precisa seguir a sua, eu também preciso seguir a minha. E você não vai se arrepender dessa decisão. Peça a Deus para te fortalecer, peça a Deus para te direcionar. A gente não leva nada dessa vida, nada. Nesse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca a gente tem visto que nós, essa carcaça, carne que não serve para nada. Nada disso vai viver, nada do que nós temos nós vamos levar conosco, a não ser as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso coração limpo diante de Deus, a nossa consciência limpa quando deitamos o nosso travesseiro para dormir. Nós não vamos levar a mágoa de ninguém, nós não vamos levar raiva, rancor, nós não vamos levar nada disso. Pelo contrário, isso vai nos levar para o caminho errado. Peça a Deus para encher o seu coração de paz, de força, de vontade, para perdoar e para se perdoar. Se perdoe também. A gente precisa também perdoar nós mesmos. Às vezes a gente fica se punindo por coisas erradas que a gente faz, quando Ele, que é o único que tem direito de nos julgar, Ele não faz isso. Ele já nos perdoou quando Ele deu seu Filho unigênito na cruz em favor das nossas vidas. Receba no seu coração o perdão de Deus. Receba, aceite o amor dele e saiba que você é filho, é filha amado de Deus. Ele já levou o peso do seu pecado. Libere, perdoe e se perdoe. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Leia esse texto com calma. Ore, peça a Ele para trazer à memória o que precisa ser perdoado. Amém? Que Deus possa ministrar o seu coração de forma sobrenatural. Que você se sinta tocado e motivado a liberar. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus.